Olá a todos, meu nome é Warley Belo, bem-vindos ao meu canal Conexão Criminal e hoje nós vamos debater um assunto muito espinhoso, um assunto sério, complexo, que se trata das falsas acusações e os crimes de abuso sexual. E envolve termos como, por exemplo, a prova diabólica, crimes entre quatro paredes, são temas ligados a essa questão e nós vamos aqui debater, expor a minha preocupação, as dificuldades que nós temos na advocacia criminal quando se trata de se desfazer uma falsa acusação, porque é exatamente isso o que nós temos. A falsa acusação, ela tem por base principal as alegações da pretensa vítima. Essa vítima, o que ela diz, o que ela fala, ela tem um relativo grau de veracidade. Então, o advogado ele tem que desfazer essa veracidade naquilo que nós entendemos, e a doutrina fala, a jurisprudência fala, em prova diabólica. O que significa isso? Que o advogado ele não tem que provar que algo aconteceu. O advogado ele tem que provar que algo não aconteceu. No caso, o abuso sexual. Então, a palavra da vítima ela sai na frente nessa corrida probatória, vamos colocar assim, e o advogado precisa trabalhar no sentido de desfazer aquilo que está sendo posto como acusação, principalmente pautado na palavra da vítima. Então, isso é que a gente chama de prova diabólica. E isso ocorre porque esses crimes, eles, via de regra, ocorrem entre quatro paredes. Nós sabemos que a grande maioria dos crimes sexuais ocorrem com pessoas conhecidas dentro de casa, não é? Minoria os crimes que ocorrem na rua, por exemplo. De forma que esses crimes, eles, via de regra, não têm uma testemunha. Não existem outras provas. Então, a palavra da vítima, ela tem uma presunção relativa de veracidade e o advogado, quando se depara com uma falsa acusação, dessa já que é um crime hediondo, é um crime grave, as penas são altas, ele precisa se apoiar em elementos outros que não aquele de simplesmente combater a palavra da vítima com a palavra do réu, porque isso será insuficiente. A palavra da vítima, ela tem, nesse sentido prático, uma preponderância frente à palavra do réu. De forma que essas falsas acusações, elas precisam ter uma experiência, precisa ter uma atenção, precisa ter uma cuidade probatória maior do que nos outros crimes, não é? Porque nos outros crimes, via de regra, você fica esperando a acusação, via de regra o Ministério Público, construir a sua prova. Nesses casos de crime de abuso sexual, dessas falsas acusações, o advogado ele precisa partir para a ação. Se ele ficar parado, aguardando o que vem de prova, a palavra da vítima, muitas vezes, ela é suficiente para uma condenação de um crime hediondo com penas altas. Então, a gente precisa trabalhar para desconstituir essas falsas acusações, desconstituir, desfazer a palavra da vítima. Então, é um problema que nós encontramos dentro da advocacia, essa desconstrução da palavra da vítima. É claro que existem crimes de abuso sexual, isso é óbvio. E são crimes graves, a sociedade não aceita, o reflexo disso são as penas altas, e é claro que a pessoa que comete esse tipo de ato, a resposta estatal é mais do que necessária, ela é uma obrigação que assim ocorra. Mas a gente não pode também decurar o fato de que existem falsas acusações motivadas muitas vezes por relacionamentos falidos, por vingança, e também, não raro, casos que nós temos nos deparado de pessoas que possuem transtorno de personalidade, principalmente aqueles transtornos que a pessoa tem um alto grau de manipulação, como borderline, narcisista, o antissocial, o psicopata, as pessoas histriônicas, né? Homens ou mulheres.
né? Eles têm uma capacidade muito grande de criar situações, de provocar situações, e aí a palavra da vítima, seja por manipulação própria, ou seja por manipulação do filho, da filha, ela fica muito mais afiada para uma condenação, muito mais propícia para uma condenação. Então, a gente precisa desconstituir, né? A jurisprudência ela vai exatamente nesse sentido. A palavra da vítima ela tem uma relevância maior, né? Não existe assim uma corrida probatória de qual prova que vale mais, qual prova é mais importante, se é testemunhal, se é documental, se é a palavra da vítima. E todas as provas, via de regra, têm o mesmo peso. Entretanto, nesses casos específicos de abuso sexual, a palavra da vítima ela tem uma preponderância relativa, não é? Se entende que a vítima está falando a verdade relativamente. Relativamente porque o advogado ele vai precisar trabalhar nessa desconstrução, né? O ônus da prova sai do Ministério Público e cai para a defesa. Há uma certa inversão, né? O advogado ele tem que provar que a vítima está mentindo, enquanto o Ministério Público ele vai pautar a sua acusação naquilo que a vítima está falando e entende-se, a princípio, que aquilo é verdade. Se o processo correr sem você criar, constituir, estabelecer novas provas, chamar atenção para o juízo, para as incongruências, para as falsidades, para as mentiras que ali estão expostas, a condenação é certa. De forma que o ônus da prova vai bem nesse sentido. Eu me recordo mesmo de um dos casos que eu advoguei, no qual a pessoa, a mãe, que fez uma falsa acusação em decorrência de uma conturbada separação, ela acusou o marido de ter abusado dos filhos menores, salvo engano, de 4, 5 anos, era um casal de crianças, inclusive, o menino mais novo, tinha problema mental, e a mãe, quando na polícia, disse que os meninos, um dia ela chegou na casa e os meninos estavam nus no corredor e o pai estaria na rede. E quando ela chegou, o pai estaria vestindo a sua roupa. E indagado a ela se os meninos estavam vestidos ou nus, ela foi peremptória no sentido de que esses meninos estavam nus. Entretanto, na audiência, ao ser indagada da mesma forma, se os meninos estavam vestidos ou não, ela disse que os meninos estavam vestidos. Então, essa incongruência dentro do universo do processo, ela demonstra uma predisposição da mãe de ter manipulado os fatos, né, de ter mentido. Afinal de contas, não existe a chance da pessoa se confundir se a criança está nua ou está vestida dentro de um contexto desse, sendo que ela inicialmente havia dito que as crianças estavam nuas. Então, esses elementos, aliados a outros elementos que o advogado vai construir, você tem como desconstituir essa falsa acusação, né? Essa habilidade ela vai partir de dois pressupostos. No discurso interno dessa vítima, seja ela criança, adolescente, maior de idade, seja da mãe, seja do pai, não é? Essas incongruências, esses choques de realidade que nós temos nessas declarações da vítima, você precisa trabalhar expondo isso dentro de uma falsidade objetiva, não é, para você demonstrar essas contradições. E a parte disso, ao lado disso, você precisa trabalhar o contexto, não é, desses envolvidos. Então, o histórico das pessoas, não é, via de regra, o criminoso pedófilo, ele deixa um rastro de destruição, de abusos na sua vida. É muito improvável que, da noite para o dia, ele mude a sua personalidade. Acontece, acontece. Mas é comum que isso ocorra? Não, não é comum. E a gente precisa estabelecer, buscar elementos probatórios de quem que é a mãe, de quem que é o pai,
sobre as crianças, se tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, se há um histórico de mentiras, da mitomania, não é? Porque existem falsas acusações, existem a implantação de falsas memórias, então é um contexto muito complexo que o advogado ele precisa trafegar por esses caminhos para que se estabeleça ao entorno da questão a busca dessa verdade. Os motivos possíveis de uma falsa acusação é algo essencial que deve se trabalhar. Então, essas segundas intenções, elas precisam ficar bem claras, bem definidas, eu diria até de uma maneira objetiva dentro do processo, no que tange ao entorno do fato, né? Dentro do fato, você trabalha as contradições, as mentiras. Ao entorno do fato, você trabalha os antecedentes, o histórico das pessoas, as motivações para falsas acusações, e aí você, dentro dessa perspectiva global, você vai trabalhar a absolvição dessa pessoa que é falsamente acusada em decorrência das inconsistências internas e do aspecto geral das pessoas ali envolvidas. É claro que se trata sempre de um assunto muito difícil, como vocês podem imaginar, fato esse que muitas vezes até o advogado ele duvida da inocência do próprio cliente. Não foi outro fato que não esse que eu acabei trabalhando nesse meu primeiro romance, O Segredo das Cartas, que vocês encontram aí disponível nas redes sociais, nas maiores lojas online, nas bibliotecas online, para que vocês possam averiguar o caminho que nós percorremos num crime de falsa acusação, de abuso sexual, e que no início desse processo eu jurava que o meu cliente era realmente culpado. As provas todas eram bastante concretas nesse sentido. Entretanto, no final do processo, eu tive um choque muito grande, do qual foi tão grande o choque que me motivou, até por influência dessa pretensa vítima, da filha desse meu cliente, me motivou a escrever esse livro e reportar aos senhores essa experiência que eu tive na advocacia. Então, esses aspectos todos são importantes dentro do processo e a gente precisa também relevar a questão psiquiátrica, não é? Eu, cada vez mais, estou convicto de que essas falsas acusações sempre têm um componente psiquiátrico, principalmente desse chamado cluster B, que são esses transtornos que nós temos dentro desse grupo do cluster B, do DSM-5, que a gente costuma trabalhar e estudar esse tipo de transtorno, que são aqueles transtornos, o histriônico, que eu já falei aqui, né? O histriônico, borderline, o psicopata, o antissocial. O psicopata especificamente não faz parte do cluster B, mas ele também alto grau de manipulação. E o narcisista, né? Esses quatro, no caso 5 com psicopata, eles têm um alto grau de manipulação, seja dentro da família, seja com a justiça, seja com a imprensa. Então, são pessoas perigosas de se envolver, de ter um relacionamento, porque eles acabam criando situações armadilhas psicológicas, e que, no contexto geral, vai ser muito ruim frente a uma falsa acusação. Eles embaralham muito a situação e é grave esse componente também para o réu, que precisa se cuidar e precisa encontrar um advogado que entenda, né, desses jogos psicológicos, desses jogos que essas pessoas fazem, dessas armadilhas. E num momento muito difícil, porque, via de regra, a pessoa ela fica debilitada psicologicamente. Eu já tive clientes que não conseguiam falar, né, que tinham que vir acompanhado do irmão, da mãe, do pai, para explicar o que aconteceu, tamanho dano psicológico que essa pessoa sofre.
certamente, um contexto mais grave leva a um transtorno de estresse pós-traumático, e aí vai precisar de um acompanhamento psicológico, quiçá até psiquiátrico, para que essa pessoa possa ajudar o advogado na defesa de um processo que também é grave, que as penas são altas e que é um peso psicológico muito grande quando a pessoa se vê acusada de um crime desse, via de regra, contra os próprios filhos, não é? E a sociedade vira as costas, quer dizer, é um maremoto que a pessoa se encontra, e o que eu sempre digo, o primeiro caminho é a pessoa cuidar de si. Se ela não cuida dela própria, como é que ela vai ajudar o advogado a entender, a desfazer toda essa falsa acusação? Então, essa análise psiquiátrica, ela também é muito importante nesse contexto, nesses casos desses crimes. De forma que não se trata, evidentemente, de casos banais, são sempre acusações que merecem a preocupação, porque, de certa forma, diminuem princípios constitucionais, como a presunção de inocência, princípios constitucionais como a ampla defesa, o contraditório, que, de certa maneira, se encontram subjugados ao interesse da vítima. Eu não estou dizendo que seja verdadeiro ou falso, que seja errado ou certo, eu estou dizendo que isso acontece, não é? É o jeito que nós, no nosso momento hoje, estamos vivendo, é esse quadro. De forma que, já buscando aqui a conclusão desse rápido bate-papo com vocês, essas falsas acusações, como vocês podem perceber, se trata de tema muito complexo, são muitas nuances, e a defesa precisa, de fato, atuar em múltiplas frentes, com várias visões, né, com, às vezes, múltiplas testemunhas. Esses casos, quando a pessoa tem transtorno, principalmente borderline, e faz uma falsa acusação, eles fazem múltiplas acusações de fatos desconexos, mas que eles deixam entender que a conclusão do abuso sexual final é verdadeira. Então, é preciso manter um equilíbrio, né, da pessoa com ela mesma, do advogado, entender esse contexto, um equilíbrio também entre os direitos da vítima e os princípios penais fundamentais, principalmente a presunção de inocência. Forma que é essa preocupação que eu teria hoje para dizer para vocês, e aguardo vocês numa próxima oportunidade com o próximo tema afeito aí ao direito penal, processo penal, literatura, psiquiatria, que é o que nos interessa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.